A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Deus abençoe todos vocês, irmãos. Infelizmente, a nossa transmissão de hoje, no nosso horário ao vivo, tivemos vários problemas, não conseguimos, mas estamos aqui e vamos gravar o nosso estudo e com certeza vai abençoar a sua vida, no nome santo de Jesus. A gente só não vai ter esse feedback da parte do ao vivo, mas Deus sabe todas as coisas e com certeza a sua palavra continua sendo pregada. Está conosco aqui, irmãos, com muito prazer e muita alegria, o nosso pastor Adivandro. Ele é pastor da nossa igreja congregacional do Cidade Verde e ele está aqui, graças a Deus, aceitou o nosso convite. Ele que é especialista, vamos dizer assim, no Sermão do Monte, já pregou em vários textos, inclusive nesse texto, que nós vamos estar na nossa sequência, e hoje ele tem toda a liberdade para poder ministrar o estudo, as duas portas, falando sobre as escolhas do cristão, né? Então, vamos orar pela vida do nosso pastor Adivandro, nessa hora, vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus que possa abençoar a sua vida. Senhor, abençoa a vida do teu servo, que o Senhor possa abençoar a vida dele, usa ele, Pai, com poder e graça, para a glória do teu nome. No nome santo de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, o pastor Adivandro está com a oportunidade agora para ministrar a palavra do Senhor. Meus irmãos, muito boa noite a todos. A graça e a paz de Cristo para todos. Eu estou muito feliz em estar aqui essa noite, em estar, de alguma forma, comunicando aos irmãos essa mensagem. Tira aí essa parte do especialista que o pastor Antônio colocou, mas nós estamos aqui dispostos a ser usados pelo Espírito Santo, sobremodo, só através do Espírito Santo podemos ou poderemos comunicar a verdade do reino de Deus. Portanto, eu peço que você abra a sua Bíblia no Sermão do Monte, Mateus, capítulo de número 7, e esta noite nós vamos trabalhar dois versos, verso 13 e verso 14, tá certo? Então, pressuponho que você esteja com a Bíblia aberta, nós vamos ler esse texto e de alguma forma vamos tirar algumas lições preciosas desses dois preciosos versos. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, verso de número 13, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, meu Deus, por esse momento, Senhor, e o que te pedimos, meu Deus, é que o Senhor possa ser misericordioso para conosco e que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração por intermédio da tua palavra, ó Deus, instrumentalizando a nós, nesse sentido, Senhor, para que o teu nome seja exaltado. Abençoa, Senhor, essa igreja, abençoa, Senhor, cada membro, cada irmão que nesse momento tirou para ouvir a Tua palavra, ouvir o estudo. Oh Deus, em nome de Jesus, que o milagre aqui aconteça mais uma vez, o milagre da comunicação do Evangelho, Senhor. Permita-nos, Senhor, sair daqui, ó Deus, de forma diferente a qual chegamos, pela palavra de Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. E amém. Eu tenho acompanhado alguns dos estudos nesse maravilhoso Sermão do Monte, e tenho visto o quão edificada a igreja tem sido. Sobremodo, eu queria destacar aqui alguns pontos com o objetivo de esclarecer o ponto ao qual estamos. Ora, o sermão começa no capítulo 5, vocês tiveram estudos e inclusive estão tendo até as mensagens dentro de um tema nos cultos dominicais, mas ele vai até o capítulo de número 7, finalzinho, finaliza no capítulo de número 7. Contudo, há uma divisão maior aqui, irmãos. Esse sermão que foi pregado
pelo próprio Jesus, como diz um determinado comentarista, é o maior sermão pregado pelo maior pregador que já existiu. Ele tem uma divisão, e aí nós queremos, com o intuito de esclarecer melhor, com o intuito de jogar luz aonde estamos pisando, trazer isso. Por exemplo, a primeira parte do sermão, muitos estudiosos dividem-na como a parte do caráter cristão, as bem-aventuranças. Jesus está trabalhando nos seus discípulos, nos seus ouvintes, a perspectiva do caráter no reino. Ora, nós temos que entender aqui que há um público maior que esperava um determinado Messias, há um público menor que se configura nos discípulos de Jesus, e há também os legalistas, os fariseus, os saduceus, os homens da lei, os religiosos da época. E Jesus está aqui pregando, amados, para esse público, para todo esse público. E o que Jesus inicia? Ele inicia trabalhando o caráter. Cada bem-aventurança daquela é um jeito de alcançar a mente e o coração cativo dos seus ouvintes para trabalhar o que eles poderiam ser no reino, na verdade, o que eles deveriam ser no reino. Depois disso, depois de apresentar o caráter, Jesus entra naquilo que chamamos a parte mais ética do sermão. Já que o caráter foi transformado, a ideia do Cristo que prega aqui é a seguinte: eles precisam eticamente modificar ou ser mudados ou moldados para o reino. Ora, Jesus diz: seja sal, seja luz. Ao orar, orem assim. Deseje ao seu irmão aquilo que você gostaria que fizessem com você. Jesus começa a trabalhar uma característica ética aqui. Contudo, amados, nós não podemos ficar apenas nesse campo de achar que Jesus queria uma mudança tão somente de caráter ou uma mudança ética. Esse sermão vai muito mais além. Jesus não objetivava, ao nosso ver, pelo menos primeiramente, buscar uma mudança apenas superficial, externa, não. Na verdade, desde o início do seu sermão, Jesus, ele tenta aqui, ele traz aqui mudanças internas. Sabe, eu gosto muito quando o John MacArthur, comentando esse sermão, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: esse sermão, ele não foi pregado para que no final da pregação o povo viesse a aplaudir Jesus. Jesus não queria aplausos. E aí ele conclui dizendo que muitos que vão estar no inferno vão admirar o sermão. Perceba isso, irmãos, escute isso. Muitos que vão estar um dia no inferno admiraram admiraram o sermão do monte pregado por Jesus. Mas não é uma questão de admiração, não é uma questão de pregação, apenas no sentido de aplausos, não. O que Jesus quer, o que ele almeja é mudança, irmãos. O que ele almeja é transformação. Sendo assim, quando chegamos no verso de número 13, Jesus começa aqui com a parte aplicativa do sermão, a parte mais exortativa. Nós temos 3 perícopes, ou 3 parágrafos neste capítulo, e, na verdade, uma quarta, que é a conclusão do sermão, e aí nós vamos hoje ficar com esses 2 versos, trabalhando o seguinte tema: as duas portas, as escolhas, ou a escolha do cristão. Para tanto, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: Jesus aqui, ele de forma muito clara, ele traz uma parábola. Não sei se você percebeu, mas ele começa, na verdade, ele termina o seu sermão com 4 parábolas. Essa é a primeira delas, da conclusão do sermão. E ele fala de 2 portas, ele fala de 2 caminhos, ele fala de 2 destinos e também de 2 públicos. Contudo, Jesus, ele dá uma proposição, uma ordenação, na verdade, logo no início do verso de número 13, quando ele diz: entrai pela porta estreita, e aí ele apresenta as portas. Primeiro ele fala da porta larga, irmãos, e o texto diz que ela é larga, e que conduz a um caminho espaçoso. O que significaria isso aqui para a gente? O que Jesus está dizendo é o seguinte, gente: a porta larga, ela nos parece mais agradável.
A porta larga, ela nos parece mais acessível. E aqui eu gostaria de trazer a sua mente, a sua lembrança ao que já falamos. Perceba os públicos. Jesus está diante de um público, irmãos, que é grande maioria e que, segundo o Evangelho de Mateus, esperavam um tipo de Messias diferente, um Messias que desse pão. Um Messias que talvez destronasse Roma, assumindo o lugar de Roma e de forma até na força, no sangue, na guerra, reinasse, libertasse o povo. Se você percebeu, desde o início do sermão, Jesus quebra todos os paradigmas. Ele, na verdade, contraria tudo o que se pensava na época. Ele contraria todo tipo de teologia pregada pelos saduceus, pelos fariseus. Jesus, ele vai de contramão, e aqui ele já começa exigindo do povo. Quando chega a essa altura aqui, o que Jesus quer é uma exigência, na verdade. O que Jesus pede é que nós devamos escolher. E aí ele apresenta a porta larga. E sabe, amados, como é comum, é natural que entremos por essa porta larga. Como é natural, porque estar na porta larga é estar confortavelmente. Estar na porta larga é viver a vida como ela é. Estar na porta larga é caminhar no fluxo do mundo. É fazer o que os outros fazem. É não ser diferente. Ora, ela é larga. Ela cabe tudo. Eu posso entrar com todas as minhas mochilas, com todos os meus pecados, com todos os meus jeitos. É muito confortável estar na porta larga. Essa porta larga também deságua ou direciona a um caminho que também é amplo, que também é confortável, que vai ser fácil de trilhar, que vai ser muito bom de caminhar. Ora, cabe muita gente. Todo mundo está indo no mesmo caminho. A ideia que Jesus tem em mente é de uma coisa que o mundo vai, que todo mundo vai. Ele apresenta a porta, ele apresenta o caminho largo, o caminho amplo. E aí, ele apresenta o primeiro destino. Contudo, ele diz que este caminho vai levar à perdição. Jesus não explica o termo aqui, perdição, mas eu gosto muito de um comentarista, o John Stott, ele quando pega esse termo aqui da perdição, ele nos diz, ele sugere que esta palavra poderia ser muito bem substituída por inferno, porque no inferno, a maior alegria que nós sentimos numa vida como essa que vivemos aqui, ela se transforma facilmente em pranto, em lágrima, em choro. Agora, falando primeiro dessa porta larga, você percebe como ela é comum a nós? Você percebe como é fácil viver na porta larga? E eu quero ser mais ousado em dizer, nós infelizmente percebemos cristãos, e aí eu quero me colocar no barco, estamos todos no mesmo barco aqui, que ainda estão na igreja, contudo, caminhando pela porta larga. Caminhando a passos largos e lentos para a perdição, ou seja, para o inferno. Infelizmente, nós vemos hoje, dentro das nossas igrejas, pessoas que ainda não fizeram a escolha certa. E aqui eu quero que você abra aspas aí, ou uma notinha de rodapé. Eu não estou falando de escolhas para a salvação, não no sentido amplo da palavra, mas eu estou falando de evidências da salvação. Ninguém escolhe a salvação. Nós aprendemos que ela é dada por graça e por méritos de Cristo. Mas, dentro da caminhada cristã, nessa proposta em que vivemos, nós devemos escolher se de fato, na verdade, essas escolhas elas evidenciam se de fato eu sou ou não. Eu acho inconcebível, irmãos, uma pessoa que diz ser cristão, mas que caminha na porta larga, que anda com o fluxo do mundo, que continua a viver a vida que vivia anteriormente. Pessoas que, por exemplo, dizem assim, não, esse é o meu jeito. Eu conheço pessoas que já chegaram para mim, pastor, esse é o meu jeito, sabe? Eu sou assim. Mas o Evangelho pede para que nós mudemos isso. Porque quando Jesus apresenta a porta larga, o caminho largo,
e o destino de perdição, em contrapartida, ele nos dá uma outra opção, a porta estreita. Nessa, só passa você. A porta estreita, ela já está dizendo pelo nome, até mesmo a palavra estreita no grego, em uma das suas, dos seus significados, é de um acesso uno, de uma pessoa que passa somente ela, sabe, um por vez. Não é um caminho fácil, não é como nós vemos com facilidades, não, é um caminho difícil. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, comentando o texto, ele diz que isso é semelhante a uma roleta de ônibus. Interessante a colocação do Dr. Martyn Lloyd-Jones, porque quando eu era criança, eu me lembro que a gente, na época, a gente queria pagar uma única passagem, né? E aí a gente conversava com o cobrador e tentava passar 3 em uma roleta. Você já tentou passar 2 ou 3 pessoas na roleta, aquele negócio apertado, porque foi projetado para passar de 1 em 1. E a ideia da porta aqui é uma porta estreita, é uma porta que só cabe um, e um por vez. Jesus nos diz que essa porta estreita, ela acaba nos levando para um caminho que também é estreito. E o que é esse caminho estreito, irmãos? A ideia de um caminho delineado, de um caminho que tem limites expostos pela palavra de Deus. Ora, diferente do caminho largo, que pode tudo, aqui você não pode tudo, aqui você tem um padrão. Aqui você precisa seguir uma regra, a regra da palavra. Contudo, o final deste caminho conduz à vida eterna. Mas você já parou para perceber como são poucos os que andam pelo esse caminho? Inclusive o próprio texto diz, Jesus, olhando para o texto mais uma vez, ele diz assim: entrem pela porta estreita, larga é a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Em contrapartida, é estreita a porta e apertado o caminho, verso 14, que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Percebeu que nós temos aqui termos que são diferentes, irmãos, que são opostos, que são antagônicos. Uma porta estreita, uma porta larga. Um caminho estreito, um caminho largo. Um destino que é perdição, um outro destino que é vida. E vida aqui, a ideia de fato é vida eterna. Muitos, poucos. O que Jesus requer de nós aqui nesses 2 versos? Escolha. Que caminho você deve seguir? O que Ele quer de mim e de você essa noite é, nós devemos decidir. Nós devemos escolher. Se de fato somos cristãos alcançados, genuínos e verdadeiros, ou se somos falsos cristãos. No decorrer do texto, Jesus vai afunilar exatamente essa ideia, nos 2 segundos parágrafos depois desse parágrafo aqui, quando ele vai falar dos falsos profetas e quando ele vai falar dos falsos crentes. Falsos profetas, falsos professos. Contudo, aqui, Jesus, depois de apresentar as 2 portas, os 2 caminhos, os 2 destinos e os 2 públicos, ele dá uma proposição no verso 13, quando ele diz: entrem pela porta estreita. Sabe, amados, não há uma via média para Jesus. Não há um meio termo. Ninguém aqui pode dizer, não, eu não vou escolher nenhuma nem outra, eu vou ficar em cima do muro. Jesus definitivamente não nos dá uma terceira opção. Jesus só nos dá 2 opções. Ele só nos dá uma porta larga e uma porta estreita. E depois de apresentar aqui, adjetivar os termos como fizemos, Jesus, ele dá uma proposição: entrem pela estreita. Ninguém aqui pode dizer, não, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Nós adoramos isso, gente. Você já percebeu como nós não gostamos de escolher? Você percebeu, por exemplo, como é formada a maioria das pesquisas públicas? Quando tem um sim, um não, tem assim um talvez. Ou quando tem um A, um B, tem um C. Não é assim? Você tem a primeira opção, você tem a segunda opção, você tem a opção de dizer, eu não quero escolher nenhuma das 2, eu quero ficar aqui. E nós gostamos disso. Nós não gostamos de escolher. Porque escolher, muitas vezes, nos traz prejuízos.
Escolher nos traz divisão. Escolher nos faz ser diferentes. Mas é exatamente isso que o mestre nos manda aqui. Ele, depois de apresentar os termos, ele diz: escolha. Na verdade, ele diz: entrem. Ele designa o desejo da sua vontade, quando ele diz: entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Amados, definitivamente não é fácil viver o Evangelho. Não é fácil trilhar no caminho do reino. Perceba, Jesus, ele prega o seu sermão, e quando chega aqui no verso 13, ele exige algo de nós. A propósito, essa é a primeira proposição de sua conclusão. A segunda é: cuidado com os falsos profetas. A terceira é: escutem a minha palavra, mas também façam o que eu digo. Não apenas sejam ouvintes. Contudo, aqui, na sua primeira proposição de conclusão, na parte exortativa do sermão, Jesus nos manda. E não é fácil, sabe por quê? Porque escolher o reino sempre vai requerer de nós perca, sofrimento e dor. Não é fácil ser diferente quando o mundo é da mesma forma. Não é fácil contrariar a maioria. Não é fácil escolher um lado quando a grande maioria está do lado oposto. Um exemplo prático. Não é fácil ser verdadeiro aonde a mentira reina. Não é fácil ser fiel aonde a traição emana. Não é fácil viver de forma íntegra, de forma reta, quando todo mundo está corrompido. Contudo, é exatamente isso que o mestre nos manda. É exatamente isso que nos faz diferentes, irmãos. E nós somos diferentes, porque fomos achados. Mais uma vez, eu quero que você, por favor, anote isso, por favor, não me interprete mal. Não estou falando de salvação, no sentido, você não é salvo ao entrar pela porta, mas você testifica a sua salvação quando entra por ela. Ao contrário, também é verdadeiro. Quando você não entra pela porta, você está dizendo que você nunca foi achado pela graça de Deus. E Jesus nos orienta a entrar pela porta estreita. A grande pergunta é, irmãos, quais têm sido os nossos caminhos? Será que nós estamos seguindo o fluxo? Será que eu estou dentro da igreja há tanto tempo, mas ainda eu me acho na porta larga, com todas as minhas bagagens, com tudo o que eu era antes? Será que não há mudança em mim? Será que eu não tenho um processo de aperfeiçoamento, aquilo que chamamos de santificação? É óbvio, irmãos, e eu quero deixar muito claro aqui, eu não quero trazer um sermão legalista, não, porque aqui há graça. A graça e a misericórdia de Deus, é por isso que Ele fala isso para mim, para o seu coração, é por isso que esse sermão foi pregado há tanto tempo, mas ainda hoje Ele fala, Ele ecoa, Ele fala dentro do nosso coração. É óbvio que aqui e acolá nós vamos cair. Ora, é possível que depois de um estudo como esse, você já peque. Possível. É possível que você esteja aí agora pecando, pensamento, não sei, é possível, nós somos tendenciosos a isso. É possível que amanhã de manhã eu já me acorde assim, mal. Contudo, a própria palavra diz que o Espírito Santo nos sustenta, nos leva, nos conduz a uma vida de santidade. Eu devo ser, irmãos, hoje, melhor do que eu fui ontem. Percebe? É exatamente essa a proposição. Entrem pela porta estreita. A guisa de aplicação, eu posso dizer o seguinte: essa porta só cabe eu, não cabe as minhas mochilas do pecado, não cabe as minhas malas. Eu não sou mais o mesmo Adivandro, eu não posso ser. Eu sou transformado, eu sou modificado, eu vou fazer a escolha certa, eu vou testificar a salvação assim. Tantos crentes hoje, por exemplo, estão na igreja, mas ainda continuam com as mesmas práticas de outrora. Não há mudança, não há temperança,
não há decisões certas, irmãos. E é fantástico quando você olha à luz da Bíblia e você vê que não só Jesus, como outros grandes homens e líderes, Jesus sendo Deus encarnado é a referência maior deles, mas a própria palavra diz que outras pessoas também tiveram que, na medida do curso de vida, fazer escolhas. Eu gostaria de citar alguns aqui. Por exemplo, você quando vai lá para Deuteronômio, capítulo 30, verso do 15 ao 20, você vai ver Moisés, quando ele se aproximava do fim da vida, ele trazendo um discurso e solicitando o povo a escolher. Por favor, abra nesse texto, é importante que nós leiamos, Deuteronômio, capítulo de número 30, a partir do verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 30, a partir do verso 15. Sei como é que está a sua epígrafe, a minha está aqui. Vida ou morte, presta atenção. Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus, te abençoará na terra ao qual passardes a possuí-las. Bom, no contexto aqui, Moisés está realmente chegando ao fim da jornada. Aqui nós temos a segunda geração. Ora, a primeira geração já tinha ficado, você vai ver isso lá em Números capítulo 13 e 14, por conta do pecado da incredulidade ali, quando Deus suscita Moisés a enviar espias à terra, e eles vêm com aqueles relatórios. É um texto muito conhecido de cada crente aqui. Eu acredito que cada um de nós até já lemos o texto várias vezes, e a partir dali Deus disse que aquela geração não passaria, senão de 20 anos para baixo, de 20 anos para cima morreria todo mundo, ficaria apenas Caleb e Josué. E aqui Moisés está com esse povo, agora a segunda geração. E o que é que Moisés diz no final da sua vida a uma segunda geração? O que é que Moisés ensina a esse povo? Eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Se vocês fizerem assim, 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 vocês terão vida. Se vocês fizerem assim, 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 morte vocês terão. Vocês perceberam que eles têm que escolher? Eles precisam escolher. E é exatamente isso que Jesus faz lá, irmãos. Quando Jesus diz que um caminho leva à vida, o outro caminho leva à destruição. Quando Jesus diz que uma porta é larga e a outra é estreita. Quando Jesus diz que muitos entrarão pela larga, poucos entrarão pela estreita. Josué, da mesma forma. Josué capítulo 24, verso 15, um texto conhecidíssimo, irmãos. Josué capítulo 24, finalzinho também já. Olha o que Josué diz. Esse texto é muito conhecido, mas é bom analisarmos o contexto disso. Josué coloca diante do povo o seu pensamento de vida, irmãos, quando ele diz o seguinte, no verso de número 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você percebe isso? É um texto que é falado ao povo de Deus, o povo eleito. É a segunda geração, é o povo que Deus escolhera para entrar na terra prometida. Contudo, o Josué, usado por Deus, diz: olha, vocês devem escolher a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses dos pais de vocês, daquela primeira geração que ficou no deserto, daqueles que estavam da além do Eufrates, tudo bem. Se vocês quiserem escolher, contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você percebe que, de acordo com a própria palavra de Deus, com o texto sagrado, e aí nós podemos fazer uma teologia bíblica aqui, mergulhar em vários textos. Jeremias, capítulo 21, verso 8 diz:
a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Diga assim ao povo, colocarei diante de vocês o caminho da vida, o caminho da morte. Em que caminho você anda, meu irmão? Pelo que porta você tem entrado, minha irmã? É possível, irmãos, é possível estar na igreja do Senhor, não faltar um culto, ser até fervoroso, mas continuar no fluxo do mundo, continuar no caminho que conduz à perdição. Como já disse um certo pregador, Paul Walsh, é possível estar na igreja hoje e amanhã acordar no inferno. É possível viver a vida toda na igreja e acordar no inferno. Sabe, isso não é colocar um peso, um jugo, que eu e você não é capaz nunca de sustentar, não, irmãos. Isso é derramar graça, porque quando você me pergunta, tudo bem, pastor, eu estou entendendo tudo isso, mas como é que eu faço então? Para quem eu devo ir? O próprio Jesus o diz. Jesus nos diz quem é o caminho, Ele é o caminho. Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, ele diz em João 10:9, quando ele está falando da figura do bom pastor, ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim vai achar vida, vai achar pastagem. Então, o que eu devo fazer depois do estudo como esse? Eu devo buscar aquele que é o caminho. Eu devo de fato ser diferente. Eu devo abortar pecado. Eu devo lutar contra a minha carne. Eu devo lutar contra o meu eu. Irmãos, não é fácil isso, irmãos. Não é muito simples ser cristão, como já falei anteriormente, e viver de contramão, mas é exatamente isso que devemos ser. Nós devemos ser diferentes mesmos. Nós devemos ser quadrados mesmo, sabe? Perseguidos. Ora, vocês aprenderam isso nas bem-aventuranças. Jesus não quer, ao concluir o seu sermão, repito, Ele não quer aplausos, Ele quer atitudes. Jesus não requer de nós muito bom, Jesus. Aplausos. Não. Muitas pessoas que admiram esse sermão e têm esse sermão como um dos mais bonitos da Bíblia, não sei se você sabe disso, mas o Sermão do Monte, ele é ovacionado por várias religiões. Pessoas que pegam esse texto e dizem, olha, está vendo como Jesus socialmente é correto, é um revolucionário político social, olhando para um sermão como esse, aplaudem o sermão, mas não estão dispostos a viver o sermão. E aí é quando nos esclarece o que ele nos ensina, ainda no capítulo 7, quando ele diz assim, pedi e dá-se-vos-á. Nós devemos pedir a Jesus a capacidade humilde de viver de conformidade ao texto sagrado, irmãos. É para isso que a igreja existe, é para isso que estamos aqui, é para isso que nós nos reunimos durante a semana, durante os domingos, para viver de forma diferente. São as nossas escolhas de hoje, e é hoje, não é amanhã, não é quando morrer, é agora. Você deve escolher em vida o que seria o seu destino final. Ora, você evidencia a salvação entrando pela porta estreita. Quando você está na porta larga, você tão somente está evidenciando que nunca foi salvo. E a palavra para você é, recorra para Cristo Jesus, corra para Ele. Não é o pastor Antônio, não é o pastor Adivandro. Nós vamos ser instrumentos de Deus e pregar o Evangelho, mas é Cristo, irmãos, a base da igreja. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, ao concluir o seu sermão, Jesus inicia a conclusão, por assim dizer, pedindo que devamos escolher. E a minha pergunta é, quais têm sido as nossas escolhas? Será que eu estou na igreja no caminho largo? Ou será que eu estou na sofrência do caminho estreito? Será que eu estou caminhando rumo à vida, ou eu estou na igreja caminhando rumo à destruição? Que em Cristo Jesus
a igreja do Senhor aqui no Valentina, como a igreja invisível de Deus espalhada na face da terra, possa estar trilhando o caminho do reino, possa estar trilhando o caminho da vida. Então que Deus possa colocar essa palavra no nosso coração. Eu gostaria de orar por você e orar com você. Peço que você feche os seus olhos nesse momento e vamos ao Pai em oração, tá bom? Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Evangelho. Porque é só por meio dele que acertamos o caminho. Obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu, Senhor. E tendo nos escolhido, nos deu a possibilidade de escolher o caminho difícil, a porta estreita. Senhor, eu sei que não é fácil. Deus, eu vivo na pele os conflitos diários, e eu sei que os meus irmãos também o vivem. Então, Senhor, em nome de Jesus, derrama de graça e de misericórdia sobre a Tua igreja. Ó Deus, alcança os corações que neste momento, Senhor, estão confusos. Ó Deus, que estão na igreja, mas não conseguiram ainda se despir. Ó Deus, se desfazer do velho homem. Derrama de graça e de misericórdia sobre esse povo, Senhor, para que ele possa trilhar o caminho certo, para que eles possam evidenciar a salvação, Senhor, vivendo em contramão do que o mundo ensina, Senhor, vivendo, ó Deus, abortando pecados, libertando dos vícios, vivendo para a Tua glória. Abençoa esta igreja amada, Senhor, o pastor dessa igreja, que Cristo possa ser o centro desta igreja, bem como das pregações e do púlpito dela. Ó Deus, derrama graça e misericórdia sobre a vida dos oficiais, enfim, sobre a vida de todos que fazem parte da IEC Valentina, Senhor, bem como aqueles que são achados e escolhidos por Ti e Teus, ó Deus, e que viverão contigo eternamente. Ó Deus, nos despede debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, e permita com que esse estudo, Senhor, possa ter alcançado os corações. É o que eu Te peço, Deus, humildemente, para a glória de Cristo e em nome dEle. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a poder participar disso aqui, agradecer ao pastor Antônio, essa igreja que nós amamos demais. Nós temos orado por vocês diariamente, tá certo? E dizer que Deus ele há de nos admoestar a cada estudo como esse, mas de admoestar com misericórdia e com graça, sabendo que só nele poderemos cumprir tudo isso aqui. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Agradecemos ao pastor Divandro por esse estudo maravilhoso, que com certeza falou aos nossos corações. Deus te abençoe, meu irmão, e que vamos continuar meditando nessa palavra até o próximo domingo, com mais uma reflexão também, falando sobre as duas portas e sobre esse caminho que o Senhor apresenta para nós, que ele é estreito, mas é a vontade dele para a nossa vida. Que Deus abençoe a vida de todos.